você esteve na Ucrânia 2 vezes, não foi isso? Sim, eu estive na Ucrânia em 2023, em abril de 2023, e tive agora de novo em novembro de 2024. Fiquei um mês lá na Ucrânia, visitei várias cidades, fui em Odessa, fui em Kharkiv, fui em várias cidades lá na Ucrânia. Um passeio bastante proveitoso para ver como é que está a situação lá na Ucrânia, o que está realmente pensando as pessoas, como é que elas estão encarando essa guerra. Então é sempre importante a gente ter essa visão, essa sensação de como é que está o país, né? Fiquei muito bem impressionado com a economia ucraniana, como é que a coisa está funcionando lá. Uma coisa que me impressionou, em determinado momento, teve um grande bombardeio russo contra a Ucrânia, né? Quando eu estava lá, e de fato atingiram unidades de energia elétrica, e aí teve racionamento de energia. O que me impressionou foi como é que o racionamento lá funciona direitinho, cara. A empresa de energia fala, vai cortar dessa hora até essa hora, e corta naquele momento mesmo, não é igual a Light aqui no Rio, que nunca você sabe quando é que vão cortar, quando é que vão voltar e coisa e tal. Lá o negócio é organizado mesmo, impressionante. E você sentiu alguma diferença desde a primeira vez e da segunda, em termos de ânimo, de o pessoal estar mais desanimado, mais animado? Como é que você vê É inevitável que, com o passar do tempo, né, isso vai tendo um custo para a sociedade. Né? Você não tem como evitar das pessoas estarem querendo ver o fim dessa guerra. Ninguém aguenta mais, muita briga e coisa e tal. Muita gente morrendo. Você vê tem um canteiro ali na Praça Central, ali na Praça da Independência, né, que é onde teve aquelas manifestações todas da Praça Maidan ali, que eles colocam o memorial dos soldados mortos. Né? E tem um monte de bandeirinha ucraniana ali. Tem bandeirinha brasileira também, tem bandeirinha de todos os países que participaram, né? Dos soldados que morreram nessa guerra, e aquele canteiro está crescendo, né? É inevitável, não tem como evitar esse tipo de coisa. Mas, via de regra, eu não vi mudança significativa na disposição dos ucranianos. O pessoal sabe que está lutando essa guerra aqui para evitar que os filhos e netos lutem essa guerra no futuro. Porque enquanto a Ucrânia não conseguir dar um basta na Rússia definitivamente, né, sempre vai ter a Rússia tentando dominar a Ucrânia de novo. A Rússia, desde 1900 e não sei quanto, que quer a Ucrânia de volta. A Ucrânia sempre quis ser independente. A Ucrânia tem uma história muito mais antiga que a da Rússia, sempre lutou contra, né, a Rússia pela independência do próprio povo ucraniano. Então o sentimento que o pessoal tem lá é esse. Se a gente não der um basta agora, a gente vai estar transferindo o problema para os nossos filhos, para os nossos netos. Enfim, esse sentimento eu acredito que continua muito forte no povo ucraniano. E como é que foi a locomoção lá? Você andou de carro, trem? Como é que você andou lá na Ucrânia? Foi seguro? Não foi? Se sentia medo ou não? Como é que foi? Os grandes deslocamentos lá têm sido de trem, né? O avião tá proibido, o espaço aéreo ucraniano está fechado, então chegar na Ucrânia, você tipicamente a maior parte das pessoas faz como eu fiz, você vai até Varsóvia, de Varsóvia você pega o trem até Kiev, mas a malha ferroviária da Ucrânia é muito bacana, muito completa, né? Você pega trens de boa qualidade para ir para Odessa, para ir para Kharkiv, assim, tem trens de boa qualidade, os trens saem no horário, tudo funciona direitinho, é realmente muito impressionante o funcionamento dos trens lá na Ucrânia. E tem trem para tudo quanto é lado. Então, assim, é mais lento que avião, né? Se tivesse o avião funcionando, seria mais fácil o deslocamento lá, sem dúvida alguma. Um voo de Kiev para Odessa seria voo de 1h30 no máximo. O trem leva 8 horas, mas é uma questão de você pegar um trem noturno, você vai dormindo, vai numa cabine, dorme. Então, assim, não tem grandes problemas. Não senti risco em momento algum que eu estive lá, né? Mas é lógico que o risco existe, você está num país em guerra, né? Então, para mim que sou aqui do Rio de Janeiro, eu estou para te dizer que eu estou correndo mais risco nesse momento que eu estou aqui na minha casa, do lado dos morros aqui no Rio de Janeiro, do que eu estava correndo lá. Mas, enfim, essa é a situação. Estava em Kiev quando aconteceu alguns bombardeios. Estava em Odessa quando teve um grande bombardeio, um grande ataque de drones. Fiz até uma gravação disso lá no meu canal, mostrando os drones atingindo Odessa ali, coisa e tal. Mas é isso daí, né? De forma geral, muito segura a Ucrânia. E outra questão, a comunicação. Os ucranianos falam bem inglês, todo mundo fala. Como é que é? Você teve problema com comunicação? Porque você andou para outras cidades do interior, além da capital. Como é que foi essa lógica? Muitos ucranianos falam inglês quebrado, tá? Mas o meu inglês é inglês quebrado também. Então, assim, você fala ali, gesticula, não sei o que lá, o pessoal se entende. Não tive problema com isso, tá? Isso é uma coisa importante. Eu acho que isso é uma coisa que até assusta muito o brasileiro, essa ideia de você não falar a língua, porque
A verdade é que lá na Europa, eles estão acostumados com línguas diferentes, né? Então, assim, o pessoal já sabe, gesticula, fala uma coisa, fala uma palavra ou outra, o pessoal se entende. Ninguém vai passar fome se não souber falar a língua do local, né? Não vai entender, não dá para fazer uma aula, não dá para dar aula para o pessoal, não dá para fazer um discurso, mas entender, se entender ali, você consegue. Não tive dificuldade nenhuma. É verdade, em Kiev você encontra muita gente que fala inglês, no interior você já não encontra tanta gente que fala inglês assim. Odessa, por exemplo, é uma cidade muito bonita, é uma cidade turística, mas é uma cidade turística muito local ali da Ucrânia, vai muito ucraniano para Odessa ali, né? Então, inglês não tem tanta coisa assim, mas de qualquer forma você consegue sair, você consegue conversar com o pessoal, não tem problema nenhum. Kharkiv também é a mesma coisa. Eu estava preocupado com Kharkiv porque a informação que eu tinha é que Kharkiv é uma cidade que falava predominantemente russo. E, de fato, tem várias cidades na Ucrânia que se fala russo, né? Da mesma forma que a gente fala português aqui no Brasil, tem cidades na Ucrânia que se fala russo. Não quer dizer nada que seja povo a favor da Rússia ou que queira fazer parte da Rússia, simplesmente falam russo, né? Mas o que está acontecendo por lá, o que eu pude perceber, é que justamente com essa guerra, com essa invasão russa da Ucrânia, o próprio pessoal lá de Kharkiv tem evitado falar russo, tem migrado mais para o ucraniano. Assim, por livre e espontânea vontade, ninguém está obrigando ninguém a falar língua nenhuma, mas as pessoas se sentem, né? Pô, Kharkiv chegou a ser cercado pelos russos, vários prédios bombardeados, uma igreja ortodoxa belíssima ali no centro de Kharkiv, toda destruída por conta de bombas russas e coisa e tal, uma coisa muito triste realmente. Então o próprio povo começa a meio que se afastar disso, né? Entendi. E outra coisa aí, como é que você vê você chegou a conversar com eles sobre o Brasil? Como é que eles veem o Brasil? São simpáticos ao Brasil? Você não chegou nesse tipo de conversa? Mesmo com a questão das falas do Lula também, né? Que ficaram bem polêmicas. Mesmo com as falas do Lula pró-Putin. Olha só, a verdade é que o pessoal lá na Ucrânia basicamente desconhece o Brasil. O que eles conhecem lá é o futebol, é Pelé e não sei o que lá, e é isso daí, né? Via de regra, a gente é meio que o América do mundo, né? Ninguém se importa muito com o Brasil, então você acaba sendo bem recebido, porque aqui no Rio de Janeiro, você disser que é do Flamengo, o pessoal briga, disser que é do Vasco, o pessoal briga. Ah, para que time que você torce? Torce pro América. Ah, na minha América tá de boa, não tem problema nenhum. É igual a Portuguesa aqui em São Paulo. Você fala que torce pra Portuguesa, tá bom, tranquilo. Pronto, ninguém se importa, né? Não machuca ninguém. Então, acho que essa é meio que a questão do brasileiro lá na Ucrânia, né? Fui muito bem recebido, não tive problema nenhum com o pessoal lá por dizer que sou brasileiro e coisa e tal. Mas via de regra pelo desconhecimento do pessoal. Ah, eles estão cientes que o Lula estava de um lado, está de outro. O pessoal nem está ligado nessa coisa, não é importante para eles. A Europa, o pessoal faz muita conta disso, né? O pessoal está muito chateado com o Orbán da Hungria, que é do lado deles ali, que tem uma rixa com a Ucrânia. A Polônia, o pessoal vê como amigo e coisa e tal, mas, assim, Brasil, o pessoal meio que não está nem aí. E outra coisa, você chegou a falar com algum brasileiro que lutou lá na Ucrânia ou não? Sim, eu já tive em várias unidades de brasileiros lá na Ucrânia. Eu tive num time de futebol lá na Ucrânia, que vários brasileiros jogam futebol nesse time lá. É um time, o SCA. É um time da segunda divisão ucraniana que está lutando para voltar para a primeira divisão ucraniana. O pessoal tem essa impressão que a Ucrânia é tudo sobre guerra, mas não, a Ucrânia continua funcionando. Tem um monte de brasileiro que vai para lá para jogar futebol lá no time lá da Ucrânia e coisa e tal. E o pessoal brasileiro que vai para lá tipicamente vê a Ucrânia como uma porta de entrada para a Europa, né? Não se paga tão bem assim para o jogador brasileiro lá na Ucrânia, mas a verdade é que eles vão ter oportunidade de lutar, de jogar contra times europeus. E aí a visão do pessoal é que aí pode, né, construir uma carreira bacana por lá. Aí eu também não entendo como é que é esse negócio de carreira de futebol, mas tive muito contato com o pessoal também que está lutando lá na Ucrânia. Tem um batalhão inteiro brasileiro lá na Ucrânia nesse momento. O Alex Silva foi a pessoa que começou essa história lá na Ucrânia, levou muita gente, coisa e tal. Então, tive contato com esse pessoal, sim. O que eles falam lá da guerra? O que eles falam do ambiente de trincheira, dos combates? Quanto eles recebem, você sabe também? Guerra é guerra, né? Guerra não é uma coisa fácil, né? Houve casos de brasileiros que foram para lá e que morreram, né? Outros foram gravemente feridos. Infelizmente, guerra é uma coisa difícil, né? Agora, eu não sei quanto que eles recebem em termos de salário, quanto é que é o acordo que eles fazem, mas o que a gente sabe
é que, sim, existe uma recompensa financeira significativa, né, ainda mais para a pessoa que tem o grau de qualificação que você tipicamente tem do pessoal, é uma recompensa interessante, mas é aquele negócio, né, o pessoal vai também muito porque acredita na Ucrânia, porque se não acreditasse, ninguém vai para morrer, né, ninguém quer morrer. O pessoal que vai para lá vai porque acredita que está do lado certo dessa história. Então é uma ilusão entender que também o pessoal vai lá só por causa do dinheiro. O dinheiro, sem dúvida alguma, é um motivador importante, mas não é só por conta disso, né? E muitos brasileiros estão na linha de frente, estão aumentando as posições brasileiras na linha de frente. Isso está aumentando lá, tem inclusive uma iniciativa de aumento de um novo batalhão que deve começar por lá, de estrangeiros, inclusive de brasileiros por lá. Quando você andou e circulou pela Ucrânia, você viu muito estrangeiro, ainda que sejam repórteres, europeus, americanos, asiáticos ou não? No hotel que eu fico lá na Ucrânia, eu gosto de ficar naquele hotel bem central ali na Praça da Independência, que tem ali no centro da Ucrânia, e fica muito, muito repórter estrangeiro ali. É um hotel que vai um monte de estrangeiros para lá. E dessa vez estava tendo uma convenção também de uma empresa de vendas lá no hotel, estava lotado o hotel. Aliás, estava mais lotado do que em abril de 2023. Esse é um ponto também, né? Parece que as coisas vão entrando no lugar, né? A Ucrânia já está mais... o pessoal já perdeu o medo de fazer convenções, de fazer grandes encontros, estava cheio de gente lá no hotel. Enfim, Peter, mas sim, qual muitos as repórteres... datas que você foi? Eu saí daqui do Brasil no dia 29 de outubro, cheguei na Ucrânia no dia 1º de novembro. Porque Isso você sabe, 24, você pega o avião... Né? Oi? Isso em 24, né? 24, isso, 2024. E 23 fiquei foi lá quando? em 23, aí eu não vou lembrar a data exata, mas foi abril. Eu fiquei uns 15 dias no mês de abril lá na Ucrânia. A data exata eu não vou lembrar. Foi agora, lá dessa vez vezes, então, né? 2 vezes, isso. E fiquei dessa vez, fiquei um mês. Fiquei até o dia 30 de novembro lá em Kiev, aí voltei de novo, fui para Israel. Depois de Israel fui para Grécia, depois da Grécia fui para o Egito, depois do Egito fui para Nova York e agora voltei aqui para o Rio de Janeiro. Um passeio grande. Peter, você tem a filmagem fácil aí do tempo que você teve na Ucrânia para compartilhar com o pessoal? Deixa eu ver. Tem no meu canal, é o canal Peter Turgulha. Deixa eu te mandar o link aqui. Só um segundinho. E também, se você puder compartilhar no mapa, mostrando que, de fato, como está o domínio da guerra, tanto por parte da Rússia quanto da Ucrânia. A Ucrânia ainda está em território russo? Tá, lá em Kursk. Deixa eu colocar aqui. Se puder compartilhar o mapa para mostrar para o pessoal. Deixa eu ver como é que funciona isso. Eu quero... esse daqui. Tá aqui, ó. Esse daí é o mapa atual da situação lá na Ucrânia. Eu uso esse mapa que é o Live UA-Map. É um mapa feito pela equipe de ucranianos, uma equipe de ucranianos lá de Kharkiv, feito em 2014 para acompanhar ainda a época em que você tinha a invasão aqui do Donbás e da Crimeia, mas que continua mostrando aqui como é que está a situação na linha de frente. Você tem aqui as informações todas, tem aqui a região de Kursk, né, de Sudzha, em Kursk, que foi tomada pela Ucrânia. Tem também uma região aqui em Kharkiv, russa, que foi tomada pelos ucranianos aqui também. E tem, lógico, a grande região aqui do Donbás e também aqui da Crimeia, tomada pelos russos, né? Então, essa é a situação. É uma situação muito menor do que já foi. Se você pegar aqui, ó, no time, eu não sei se vai ter aqui... Não, aqui só tem 2023. 2023 já não resolve. Teria que ver 2022, mas aqui para entrar eu teria que pagar aqui, né? Enfim, em 2022, toda essa área norte, que o Oblast de Chernihiv aqui, estava totalmente ocupado pelos russos, o Oblast de Sumy, toda essa região aqui, Kharkiv, a cidade de Kharkiv, estava totalmente tomada, aqui estava totalmente cercada. A cidade em si nunca chegou a ser tomada, mas ela estava totalmente cercada pelos russos aqui, e tudo isso foi reconquistado pelos ucranianos, né? Então realmente teve uma melhora significativa aqui, e eu tenho certeza que vai ter mais, tá? Aproveitando que está aí no mapa, qual cidade perto dessa linha de frente você chegou mais próximo?
Eu tive aqui em Kharkiv, tá vendo? Kharkiv está aqui a poucos quilômetros, 12 quilômetros dessa invasão russa que tem aqui em Vovchansk e Glibok, Liptsi, essa região aqui. Eu tive aqui em Kharkiv, a cidade está funcionando normalmente. Quer ver? Deixa eu mostrar para você meu vídeo aqui. Quer compartilhar com áudio? Não, acho que não precisa, não. Aqui, esse aqui é o meu canal. Esse canal é o meu canal de vlogs, tá? Eu boto vídeos aleatórios, então tem os vídeos meus no Egito e também lá na pirâmide, coisa e tal. Tem um monte de coisa aqui. Mas tá os vídeos da Ucrânia, também Israel, tive em Israel também. Aqui tá o meu vídeo. Espera aí, deixa eu tirar o som aqui. Isso daqui é o meu vídeo lá em Kharkiv, eu passeando lá na cidade, a cidade normal, funcionando normalmente, como vocês podem ver. E eu cheguei aí, inclusive, num shopping center, lá um grande shopping center que tem ali na cidade de Kharkiv, um shopping muito moderno e coisa e tal. Mostrei as coisas lá dentro, como é que está funcionando a cidade, coisa e tal. O pessoal... Era um domingo isso daqui, era um sábado, não me engano, se não me engano. Então estava o pessoal no shopping lá, normal, a cidade funcionando normalmente. Fui até no supermercado para mostrar o supermercado lá em Kharkiv. Repare, a gente está falando de uma cidade que está a 12 quilômetros da linha de frente, coisa e tal, e está tudo funcionando sem problema nenhum aqui, né? E dá para ver aqui, bem abastecido, inclusive, os supermercados por lá. O preço, as coisas são relativamente baratas para o nosso dinheiro, tá? Porque a grivna está relativamente desvalorizada, mas, de qualquer forma, o mercado funcionando muito bem lá, né? Eu também mostrei aqui, eu também fui em Odessa. Deixa eu ver aqui. Odessa, é interessante isso daqui, porque justamente eu tive lá num dia que estava tendo um ataque, eu fui em Odessa, passei lá na cidade toda e coisa e tal. Esse daqui, ó, eu não sei se vai estar o som aí para vocês. Vamos ver se o som chega. Se não chegar, vocês vão ver só o... do meu hotel. Chega. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas dá o barulho do pessoal tentando destruir os drones e alguns drones explodindo e coisa e tal. Isso aqui foi na janela do meu hotel lá em Odessa, mas fora isso, é muito bacana a cidade de Odessa. Eu gravei também aqui... Peter, o pessoal da cidade tranquilo? Já se acostumou ou ficavam apavorados? Não, todo mundo tranquilo. Isso meio que virou um padrão, né? Infelizmente, né? Não é uma coisa positiva, mas infelizmente é isso daí, né? E lá em Odessa também teve... Eu fui a Kherson. Aqui eu fui a Kherson, é uma outra cidade que está bastante também perto da linha de frente. Se você pegar aqui, ó, Kherson é essa cidade aqui, né? Eu estava aqui em Odessa. Odessa é aqui, ó. Uhum. Odessa é essa cidade, uma cidade muito grande. Os russos sonham em um dia tomar Odessa, porque ela historicamente é muito importante, mas não vão conseguir. Em determinado momento eu peguei um carro aqui com o pessoal do GUR lá de Odessa, atravessei a ponte aqui em Mykolaiv e fui até Kherson, que é essa cidade aqui, que também está do lado da linha de frente, né? Então, esse outro vídeo meu aqui... Essas linhas de frente tem um que marcando elas? Não, na verdade, aqui no caso de Kherson, o que você tem é o rio, né? O rio de Dnipro. Então, a margem esquerda do rio de Dnipro, que é a margem sul aqui, é ocupada pelos russos. A margem direita do rio de Dnipro, que é a margem norte, é a dos ucranianos. Então, nesse caso aqui, é o rio. Lá em Kharkiv é diferente. Lá em Kharkiv, você tem realmente uma linha de frente ativa, sem demarcação geográfica muito definida aqui, né? Tem a represa nesse ponto aqui. Em outros pontos é a linha direto. Agora, aqui em Kherson, houve essa linha de frente também ali, né? Houve muita batalha, né? Então eu gravei aqui vários tanques russos destruídos ali na região, várias coisas destruídas ali, justamente de onde era a linha de frente. Podia até dar uns tirozinhos lá com uma AK ali, e fui também na cidade de Kherson, essa praça aqui é a praça central de Kherson, né? Justamente onde funcionou durante um tempo a administração russa da cidade, funcionou aqui, agora é a administração ucraniana da cidade, né, que está aqui em Kherson, né? E eu queria ir em Kherson, eu queria ir nessa ponte aqui, ó.
Essa ponte aqui é a ponte de Antonívica. Tá vendo aqui? Kherson está aqui. Essa ponte de Antonívica é essa ponte aqui, que era a ligação entre as duas margens do rio de Dnipro. Ela foi destruída durante a batalha, mas infelizmente o pessoal do GUR recebeu a informação que estavam havendo drones russos aqui na região, né? E aí eles não podiam me levar porque ficaria arriscado de haver um ataque russo, né? Eu falei com eles que tudo bem, mas eles falaram que eles não podiam entrar nesse risco, e aí, bom, é isso daí, né? Não vou expor eles a risco também, só para fazer uma filmagem do YouTube, né? Então, a praça que eu estive é essa praça aqui, ó, essa praça central aqui, que foi onde eu estive, realmente a poucos quilômetros aqui da linha de frente, a poucos... não tem nem 1 quilômetro aqui do Rio, né? Essa região toda aqui é dominada pelos russos aqui nessa região, né? Então, teve mais imagens aqui, se você for no canal lá, tem um monte de coisa aqui sobre essa viagem lá na Ucrânia. Tem aqui também as cúpulas douradas lá em Kiev, um passeio meu do parque lá do Taras Shevchenko, um parque muito bonito lá em Kiev, enfim, todas as imagens minhas aqui. Isso aqui, ó, isso daqui foi a minha filmagem em Kharkiv, eu mostrando os prédios destruídos pelos russos, tá vendo? Kharkiv tá funcionando normalmente, tudo funcionando na cidade, mas tem evidentemente prédios que foram destruídos pelos russos, e Kharkiv, como eu falei, ela chegou a estar totalmente cercada pelos russos, então tem uma grande quantidade de prédios destruídos ali. Muitos ainda não recomeçaram a construção, então você vê aqui ainda prédios totalmente atingidos por ali, né? Eu fui em vários locais em que você tem esse tipo de coisa, né? E mais prédios aqui também com as janelas e coisa e tal tomadas protegidas contra os russos, né? E o mais engraçado é isso daqui, ó, o pessoal fez um tronozinho para o Putin Ruilo. O Putin Ruilo é uma ofensa em ucraniano, né? Que eles usam contra o Putin. Eu não sei muito bem o que significa, não, mas está escrito ali na cadeira do Putin Ruilo, né? Enfim, eu fui lá passear nesse negócio todo. Muito bonita a cidade de Kharkiv, realmente fantástico lá. É uma cidade que dá vontade realmente de você conhecer, de você morar. A maior parte da cidade está funcionando normalmente. Alguns prédios foram destruídos pelos idiotas dos russos. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.